Eu vou falar agora sobre esse assunto que tem apavorado muita gente. Os idosos precisam se preocupar realmente muito, e eles já estão preocupados. E as crianças também, né? Parece que a gente tem aí duas pontas que são bem sensíveis. Claro que, de forma geral, todo mundo tem que se preocupar, tem que se vacinar. Com a chegada do frio, os casos de gripe, resfriados, Covid-19 costumam aumentar. E esse ano, gente, infelizmente não está sendo diferente, não. Muita gente já começou a sentir os primeiros sinais, como tosse, coriza, febre, mal-estar. E aí a gente fica sempre, uau, eu não quero ficar doente. Como é que você pode saber se esses sintomas, que de repente começam leves, podem ficar algo mais complicado? Então, a gente hoje vai falar sobre o crescimento desses casos de viroses respiratórias nesse período, com ele, que é infectologista, Dr. Marcelo Neubauer. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui com a gente. Cláudia. Obrigada. Banda Dallas, maravilhosos. Eu sempre fico preocupada com os meus convidados aqui, porque ficar sentado nesse banquinho às vezes não é tão confortável. Então, se vocês quiserem também, vou sair, tomar uma água, fiquem super à vontade, vocês estão em casa, tá? Se quiserem continuar, são nossos convidados. Se quiserem participar com perguntas para o doutor Marcelo sobre gripe, virose, resfriado, também fiquem super à vontade, tá certo? Então, vamos lá. Doutor, vou sentar aqui do seu lado. Vamos começar o nosso bate-papo. Por que é que aumenta tanto a incidência de casos nessa época do ano? Olha, Cláudia, o que as pessoas imaginam que seja por causa do frio. O frio brasileiro, mesmo na Serra Catarinense, onde tem muito frio, ele não é maléfico para a saúde, muito pelo contrário. O grande problema do inverno é o confinamento. As pessoas tendem a fechar as janelas, baixar a cortina, se aglomerar mais. E aí esses vírus, cuja transmissão é preponderantemente respiratória, encontram um caminho vasto para se disseminar. Mas é impressionante, né? Porque a gente realmente faz uma relação muito rápida com frio e não com aglomeração, não com ambiente fechado. Porque no frio a gente fica com a janela fechada, né? A gente fica mais dentro de casa e isso pode ser um fator de risco. Sim. Eu gosto de contar um caso. Quando a gente teve, eu me lembro se foi 2014 ou 2015, a gente teve um surto muito importante do H1N1 aqui que pegou praticamente todo o sul do Brasil. Na época, minha filha estudava numa escola infantil e a diretora me chamou para conversar o que poderia se fazer para prevenir. Então, agasalhe as crianças, fecha a janela. Não. Janelas abertas, crianças bem agasalhadinhas, no pátio da escola, ao ar livre, a maior parte do tempo possível. Passou o surto, nenhuma criança pegou na escola. Gente, que coisa maravilhosa. Se todas as diretoras, coordenadoras de escola estivessem ouvindo, eu vou até pedir para a turma do marketing depois, minha produção, fazer um recorte dessa fala aqui do Dr. Marcelo, porque isso precisa circular pela internet. Vamos avisar as responsáveis pelas escolinhas, porque eles ficam doentinhos. Aliás, entrou na escola, já fica de doentinho. Parece que o nariz escorrendo vem junto com a matrícula e com a mensalidade. Olha, é assim, no primeiro ano de escola, é pelo menos um episódio de resfriado por mês. E dura um tempão. 2 semanas. Quase que a gente não vê a criança. Mas olha, isso não é sentada. ruim, isso é bom. É bom? É bom, porque isso é musculação para o sistema de defesa da criança. Ah, é? Você acelera a maturação do sistema de defesa da criança. Agora, e quando isso evolui? Porque aí eu tô vendo criança internada com pneumonia, com bronquiolite. Sim. Na verdade, pensando em resfriado comum, quer dizer, os vírus comuns do resfriado, isso não é uma coisa complicada. Alguns vírus especificamente provocam doença mais grave. Na criança tem um vírus chamado vírus sincicial respiratório, que ele é um vírus extremamente agressivo para crianças. O ano passado, um pouquinho mais para frente, já era junho, eu cheguei a ver no pronto-socorro de um hospital escola onde eu dou aula, 4 bebês entubados no pronto-socorro. Meu pai. Então é assim, um bebê de 11 dias de idade. Eu perguntei para o doutor, né? Crianças cujas mães foram vacinadas, a vacina Brisvo, né? Que previne. Brisvo, a vacina Elas gripe. estão protegidas? Então, o que acontece? Os anticorpos que a mãe produz, eles passam pela placenta e vão proteger o bebê e vão durar aproximadamente 6 meses. Além disso, os anticorpos passam no leite materno,
Por isso é tão importante amamentar, porque você reforça as defesas da criança. Maravilha. E eu falei que a população que tem criança pequena e os idosos ficam muito preocupados nessa época do ano. E realmente é necessário ter essa preocupação? Quais são os grandes grupos de risco para, no caso de uma gripe ou de uma Covid um pouco mais intensa, terem sintomas graves? Bem que Covid intensa eu não vejo há muito tempo, tá? Mas principalmente do vírus da gripe. Extremos de idade, quer dizer, abaixo de 4 anos e acima de 65 anos, gestantes, pessoas com doenças cardíacas, pessoas com doenças respiratórias e profissionais de saúde. Os profissionais de saúde tanto que essas são populações onde a vacina é disponibilizada na rede pública. Agora, quando eu penso em crianças e idosos, eu penso porque pode evoluir a doença para algo mais grave, mas os profissionais da saúde... Eles estão muito expostos, eles estão muito expostos e a carga viral que eles acabam recebendo, você imagina, num dia normal de um pronto-socorro, o médico, o enfermeiro, eles atendem 30 pessoas com gripe, eles estão se expondo o tempo todo. Entendi. Então a situação vai ficando pior. Numa escolinha fechada, onde tem um monte de criança gripada, aquela criancinha que não estava, que vai pegar com carga viral alta também. Sim. Olha lá. Interessante. Vocês ficam muito gripados, queridos músicos? Aproveito para fazer uma pergunta. Por Faça, favor. Marcelo. A minha esposa trabalha com enfermagem, né? A galera que trabalha no hospital, eles têm um sistema imunológico melhor ou mais forte, justamente por estar tão exposto assim? Olha, Fica doente. Bom. Isso é um fato, porque você está o tempo todo se expondo, né? Agora, se a gente for pensar no que é o ritmo do profissional de enfermagem, que é um trabalho extenuante, isso na verdade acaba até fragilizando um pouco as defesas. Normalmente é ruim de ficar doente, mas o profissional de saúde, quando fica doente para valer. O Marcelo pergunta, ele estava sem microfone agora que eu me liguei, porque eu estou achando que está todo mundo de microfone de lapela, né? Mas não. Ele perguntou se profissionais que trabalham em ambiente hospitalar, que a esposa dele é enfermeira, e se cria uma certa imunidade maior, né? E aí o doutor respondeu que, de certa forma, sim. Interessante. Agora, para um músico pegar um problema, principalmente para Jennifer, que canta, né? Deve ser uma preocupação enorme, porque aí se afetar a voz, você fica sem trabalhar, né? Eu procuro cuidar fazendo nebulização. Você tá de microfone, né? Tô. Fazendo nebulização sempre e evitar também ficar no frio. Eu evito ficar no frio ou pegar sereno, porque às vezes afeta. Apesar do frio não trazer um malefício, o frio é ruim para a voz. Então, o frio é ruim para a voz. Só que eu sinto quando a gente faz muitos shows seguidos, a minha imunidade baixa um pouquinho e às vezes eu pego um resfriado. Depois disso. Eu também percebo isso. Quando eu estou trabalhando muito, quando eu estou estressada, no meio de algum problema, a imunidade cai. Sim, isso é muito claro. Os excessos, como um todo, né, eles derrubam as nossas defesas. Agora, os boletos também. Os boletos também, né? E eles atualmente mais ainda, porque a situação não está fácil para ninguém, né, Marcelo? Para vocês ainda tem um agravante. Quando vocês fazem muitos shows, vocês estão tendo contato com muita gente diferente. Sim. A possibilidade de você ter um contato com uma pessoa doente aumenta. Sim. Os boletos são maiores também os nossos. Agora, a Jennifer falou uma coisa da nebulização, né? Da inalação. Ajuda? Muito, porque um dos problemas que a gente tem em ambientes fechados como aqui, por exemplo. Aqui, o ar é um ar artificial, a gente tem um condicionamento de ar do prédio. Esse condicionamento de ar, ele tende a ressecar o ar. O ar aqui ele é menos úmido que o ar lá de fora. Quando a gente respira um ar mais seco, as nossas secreções respiratórias, que são um mecanismo de defesa dos nossos pulmões, elas começam a ressecar e elas são drenadas com maior dificuldade. Então, a Jennifer está corretíssima de fazer nebulização periodicamente. As criancinhas hoje estão muito acostumadas a fazer a lavagem nasal, né? Eu também faço, apesar de não ser criancinha. Isso é uma medida de prevenção? Muito, muito, muito importante. Principalmente para quem tem rinite alérgica. E todos os dias? Todos os dias. Eu coloquei isso como hábito no banho mesmo, todos os dias, lavagem nasal. Você ia perguntar, né? Murilo. A minha solução é vacinar. Eu já estou vacinado. Então, a gente sai do norte, do nordeste. Ele tá sem microfone. Gente, com quem tá o microfone de mão? Lá. Tá com quem? Produção, help me.
Deixa eu ver quem é que tá com o microfone. Levou? É porque esse aqui... É. Ah, esse aqui? Passa só um pouquinho para ele. A minha solução, na verdade, é vacinar, né? Porque a gente sai de um lugar, que o Brasil, né, é um continente, né, muito grande, e a gente sai do calor, vai para o frio, então a vacina, para mim, eu acho que é a solução mais eficaz. Agora, mesmo tomando a vacina, às vezes a gente contrai um vírus. Lembrar que nós temos 2 vacinas para a população adulta. A da gripe, que pega 4 cepas de um vírus chamado influenza, e a vacina do coronavírus. Nenhuma vacina ela é 100% eficaz, tá? Na verdade, a vacina do coronavírus ela é muito mais eficaz em proteger contra as formas graves do que proteger contra a doença em si. A vacina de gripe ela é muito eficaz, só que a gente tem que lembrar uma coisa. A gente está pegando com essa vacina as 4 cepas mais comuns. Eventualmente, você pode pegar uma cepa que essa vacina não está protegendo, ou eventualmente essa doença pode ser por outro vírus. Vírus de resfriado comum, a gente conta em centenas. Vírus da gripe é um só, é um influenza, Então, essa mas com coisa várias subtipos. Tomei a vacina e a vacina me deixou doente, isso é balela. É porque você Balela. pegou um outro vírus. Balela. É? Não, e outra coisa, você acredita, eu escuto muito isso. Olha, eu tomei a vacina e fiquei gripado. Muito provavelmente, agora é a época que onde o número de casos está subindo. Você já tomou contaminado. Ah, você já Porque a gripe, ela tem um período de incubação. Ela não é, você não pegou o vírus e ficou doente agora. Você precisa de uns dias. Então, o que pode acontecer eventualmente é isso. A vacina do vírus da gripe é uma vacina de vírus inativados. Por que a gente fala inativados e não mortos? Porque o vírus não é considerado um ser vivo. Então, ele é um vírus inativado, quer dizer, ele é um vírus que não tem a possibilidade de causar doença. Quando a gente pega uma gripe, a gente já está transmitindo antes dos sintomas? Sim. E a gente transmite depois de quantos dias a partir do primeiro dia de sintoma? 24 a 48 horas. Ah, então é rápido. É rápido. Ah, então, sei lá, se eu encontrar uma pessoa que já está gripada 1 semana, possivelmente ela não vai me transmitir mais. A gente recomenda que a pessoa ela fique quieta, calminha no cantinho dela, até os sintomas melhorarem. Mas, inclusive, por conta de se recuperar, né? Recuperar. O resfriado, ele é uma doença das vias aéreas superiores. Então, ele pega nariz, seios da face e garganta. A gripe, ela é uma doença sistêmica. E, sendo uma doença sistêmica, ela tem sintomas mais intensos. A gripe não é um resfriado que piorou. São doenças diferentes. A gripe é uma doença que pega o corpo todo. E, por isso, em algumas pessoas, ela pode ser altamente assintomática. Algumas populações, a gente tem que usar antiviral na gripe. Principalmente idosos, pessoas com imunodepressão e gestantes. O vírus da influenza na gestação pode matar. Então, a gestante, a gente faz o diagnóstico de principalmente H1N1 numa gestante, essa gestante precisa ser internada e receber antiviral. Eu que não gosto de ficar gripada de jeito nenhum, nem resfriada, acho que Jennifer também não, porque a gente gosta, fica apavorado por causa da nossa voz. Se a gente, no primeiro sintoma que a gente perceber, a gente tomar um antiviral, a gente fica boa ou não? O antiviral, ele é indicado somente no caso de gripe, ele não funciona para os outros vírus. Não funciona para outra coisa. Ele não funciona para outros vírus, ele é específico para o vírus influenza e ele é indicado em casos graves, porque não é uma medicação isenta de efeitos colaterais. Tem efeito colateral. Eu tenho um amigo, não vou falar quem é, porque ele está aqui me ouvindo, ele vai saber que é ele. Ele tem mania de, no primeiro sintoma, tomar uma injeção de corticoide. Deus me livre e guarde. Não de jeito hipótese nenhum. alguma. O corticoide, ele tem 2 problemas. O primeiro, ele é muito eficiente, só que ele cobra um preço muito caro por essa eficiência. O corticoide, esse uso repetido de corticoide, ele vai minar várias áreas do corpo. Então, ele aumenta a osteoporose, pode provocar necrose da cabeça do fêmur, a pessoa acabar precisando ganhar uma prótese de fêmur, pode induzir um diabetes, pode suprimir uma glândula que nós temos chamada suprarrenal. Então, o uso do corticoide, ele tem que ser sempre extremamente criterioso. E tem gente que fala, eu tomei o mês passado, esse mês ainda não tomei, posso tomar uma vez por mês, é verdade? Não, de jeito... Principalmente porque tem alguns corticoides injetáveis que eles são de depósitos. É esse mesmo que eu tô falando, uma... umas conhecidinhas aí de diprospan. Pode? Não. Não. Tem indicações muito precisas, prescritos por médico, em doenças onde eu preciso
modular a imunidade do paciente em doenças que ele tem, por exemplo, doenças autoimunes, mas são situações extremamente específicas. E o problema é que assim, você faz uma injeção, a injeção dura o mês inteiro. Porque ele é aquilo que a gente chama de corticóide de depósito. Ele fica depositado ali onde você fez a injeção e ele é liberado aos poucos ao longo do mês. Tá vendo? Eu pergunto mesmo, porque eu me preocupo com os meus amigos. A gente, às vezes, resolve fazer essas automedicações aí, tem farmácia que burla essa história toda e consegue. Mas, gente, é tudo muito perigoso. Sim. Eu vou voltar aqui já. Vou voltar aqui com mais possibilidades de perguntas, vocês podem participar. E você que está em casa, obviamente, você é o nosso convidado de honra. Manda lá no Vida Melhor Oficial, porque o Vida Melhor nasceu pra você. Eu volto em alguns minutinhos. Perguntas na tela, vamos lá. Você que está aí em casa, que já mandou sua pergunta, que bom. Agora o Dr. Marcelo Nobauer vai ter a chance de responder. A Laura de Souza diz assim, meu filho tem 7 anos. Está com coriza, espirros e uma leve dor de garganta há 2 dias. Ele frequenta a escola, tem irmãos menores em casa. Como diferenciar isso de uma gripe? Ou isso é gripe? Obrigada. Oi, Laura. Excelente pergunta, excelente pergunta. O que você descreve parece mais um resfriado comum do que uma gripe. Quem pode fazer essa diferenciação é o médico do seu filho. Agora, é recomendável que se ele está com sintomas respiratórios, ele não frequente a escola. Perfeito. Quando é gripe, necessariamente tem febre? A palavra sempre na medicina ela tem que ser usada com muita cautela, né? Mas o resfriado tende a não dar febre, a gripe tende a dar febre. Normalmente o idoso ele faz menos febre que a pessoa jovem, então o idoso ele pode gripar e não ter febre. E crianças costumam ter mais febre do que os adultos, então as crianças podem fazer febre com resfriado. E como diferenciar se a pessoa está com Covid ou com resfriado? Eu me lembro que quando eu tive Covid, eu tive esses sintomas. A garganta ardidinha, um pouquinho ardidinha. Mas o Covid é um resfriado. A forma leve do... É um resfriado. Assim, se você pega... Eu tenho um livro de clínica médica, da época que eu era aluno de graduação, portanto, século passado, que você pega o capítulo de resfriado comum, e aí ele traz a lista dos vírus. E o primeiro vírus da lista dos vírus que não trazem imunidade é o coronavírus. A Covid leve é um resfriado. É um resfriado. É um resfriado. É. E pode ficar grave. Sim. Especialmente quem não se vacinou. Tem que se vacinar. Tem que vacinar. E esse papo aí da vacina, é tudo balela, é? Não existe vacina sem evento adverso, tá? Por exemplo, eu tomei a vacina da gripe tem 1 mês e meu braço ficou doendo uns 4 dias. E aliás, está descrito na bula. Mas assim, quando uma autoridade sanitária aprova uma vacina, a nossa autoridade sanitária é a Anvisa. Tem a Anvisa no Brasil, tem o FDA nos Estados Unidos, o EMA na União Europeia. Quando essas autoridades sanitárias aprovam um medicamento, seja qual ele que for, qual ele que seja, é que os benefícios que ele traz superam os riscos que ele pode trazer. Existem eventos adversos com a vacina da gripe, da vacina da Covid? Sim, existem, mas são extremamente raros. Ok. Marcela está perguntando por que os bebês são mais vulneráveis a essas doenças. Imaturidade do sistema imunológico. Obrigada, Marcela. Próxima pergunta, vamos para a tela. Fátima Duarte, meu avô tem 79 anos, pegou o Covid. Apesar de ter tomado 3 doses e ficou com tosse e uma febre moderada. Pode explicar o motivo disso acontecer, mesmo estando vacinado? Fátima, a vacina da Covid, ela é pouco eficiente em prevenir a doença, mas ela é extremamente eficiente em prevenir as formas graves. Teu pai é uma pessoa de alto risco, 79 anos de idade, ele é um paciente de alto risco para doença, para fazer uma Covid grave, e a vacina o protegeu de fazer uma forma grave. Agora, é interessante que ela fala que ele tomou as 3 doses. Eu já tomei 5. Eu tomei muito, é isso? Não. É para tomar quanto? Olha, ela deveria virar anual, como virou a vacina da gripe. Eu também tomei 5 doses. Ah, tá. Então, quem não tomou a vacina contra a Covid esse ano tem que ir ao posto de saúde tomar novamente. Tá difícil de achar, viu? Tá difícil de achar? Tanto que eu consegui tomar de gripe e não consegui a de Covid. Ah, é? Eu queria tomar de dengue. Essa tá mais difícil É ainda. difícil de achar até na rede particular. Sim. O problema da vacina de dengue é que a fábrica dela, que é uma fábrica japonesa, ela tem que fornecer a vacina para o mundo inteiro. A dengue virou uma pandemia global. Puxa.
Vamos lá, Luciana Cardoso, ela pergunta, tem algum sinal que indique que devo procurar um médico e não tratar só em casa com repouso e hidratação? Oi, Luciana, muito boa pergunta, obrigado. Falta de ar. Falta de ar é o sintoma de alergia. Falta de ar mesmo, não pode ser só aquele cansacinho. Não, falta de ar. Porque, assim, se a pessoa é uma pessoa que tem asma ou que tem um enfisema pulmonar, ela percebeu que o sintoma de basal dela piorou, ela deve procurar o serviço. E a pessoa que não tem doença respiratória começou a sentir falta de ar, vai fazer um esforço, a respiração fica acelerada, fica mais cansada, pronto-socorro. Perfeito. Uma perguntinha e a gente vai continuar o papo. Vitamina C realmente faz prevenção? Deveríamos tomar todos os dias? Mas não responde agora não, vamos saber já já. Para mais perguntas! Vamos lá, você que está aí com a sua dúvida sobre gripes, resfriados, doenças que são frequentes nessa época do ano, presta atenção. Karina Ferreira diz assim, olha, minha mãe, idosa, teve bronquiolite há poucas semanas e observei no PS a quantidade de idosos com o mesmo problema. O que devemos fazer para evitar? A bronquiolite, ela é uma infecção viral dos bronquíolos. O que são bronquíolos? A nossa árvore respiratória, ela começa no nariz, garganta, traqueia, divide em brônquios, eles vão se dividindo. Quando eles ficam muito pequenininhos, eles passam a ser chamados bronquíolos. A bronquiolite, ela é a inflamação desses bronquíolos e desencadeada por uma infecção viral, que são vírus de transmissão respiratória. Então, são aqueles cuidados que a gente deve ter. Os vírus respiratórios, eles podem entrar pela boca, pelo nariz ou pelos olhos. Então, por exemplo, uma pessoa resfriada, espirrou, pegou esse copo. Eu fui lá, pus a mão no copo, cocei meu olho, peguei. Porque o vírus, ele tem uma sobrevida em alguns ambientes de um tempo que permita que ele passe de uma pessoa para outra dessa maneira. Eu falo que o lugar mais sujo de qualquer lugar chama-se maçaneta, porque todo mundo põe a mão. Então, coisas que a gente pode fazer. Primeiro, ao espirrar, a gente precisa cobrir o nariz e a boca, mas não cobrir com a mão, cobre com o cotovelo. Por quê? Porque a tua mão continua limpa. Teve que usar a mão para suar o nariz, espirrou na mão, lavagem de mãos ou pelo menos passar um álcool gel. E a gente está vendo muito caso, muito caso, infelizmente. Aquela pessoa neura que anda com um lencinho de papel, abre a maçaneta assim, passa álcool o tempo inteiro, ela consegue passar longe de gripes e resfriados? O vírus está no ar, né? É super assim, né? Assim. Tem um copo aqui, não, nem vou tomar. Não sei se alguém colocou a mão e estava com vírus. A gente também não pode não notizar a própria vida, né? Também, senão a gente não vive, né? Até porque, se tiver aqui nesse estúdio que tem umas 10, 15 pessoas, se uma pessoa aqui estiver incubando um resfriado, uma gripe e ainda não manifestou, ela pode estar transmitindo para todos nós. E a gente nem sabe. Então, menos neura e mais vida. Mas os cuidados, então, assim, se você está com sintoma, não se exponha em lugares públicos, não vá para a escola. Se você está com sintoma, use lenço de papel, jamais lenço de pano, lenço de papel e descarta. O alquinho gel, de vez em quando, realmente faz muito bem, não faz mal. Lavagem de mão frequente. Infectologista é um neurótico para lavagem de mão, tá? Perfeito. O Solano Manuel está perguntando o seguinte, gostaria de saber, até para dormir no frio, devemos deixar as janelas abertas? Olha, se você mora sozinho, não tem necessidade. As pessoas que convivem dentro de uma mesma casa, se um se contaminar, a casa inteira vai se contaminar. Isso é inevitável. Então, a minha questão, Solano, com as janelas abertas, a minha questão com a janela aberta é em ambientes públicos. Tá, mas aí eu tô aqui pensando, né? Porque ele falou da janela aberta, já me imaginei com a janela aberta, um frio e tal. A imunidade da gente não cai quando tá mais frio? Não no frio brasileiro, muito menos no frio de São Paulo. Não cai? Não é suficiente para isso. Eu tenho rinite. Quando tá frio, de repente eu começo a espirrar. Sim. Se eu começo a espirrar, eu não tô mais suscetível a pegar um resfriado? Não. O espirro, ele é uma defesa da sua via aérea. Quando você espirra, até porque tem alguma coisa inflamando o seu nariz e isso induz o reflexo de espirro. A rinite, ela é uma doença que ela é provocada por
Vou falar entre 500 aspas, pelo amor de Deus. Ela é por excesso de imunidade. Ah, é? A rinite, a alergia, a rinite é uma doença alérgica, ela é provocada por o sistema imune ele não é um, eles são várias imagina o sistema imune como se fosse uma orquestra. A rinite seria como se os violinos estivessem tocando alto demais. Lembrando dos nossos violinistas. Violinistas maravilhosos. Eu perguntei sobre a vitamina C, porque começa essa época mais friazinha, eu já falo, vou caprichar na vitamina C. É besteira? Olha, isso é um assunto para lá de controverso. Por quê? A deficiência da vitamina C faz com que quadros gripais tendam a ser mais graves. Só que a deficiência da vitamina C, hoje em dia, ela é muito rara. Ela acontecia nas grandes viagens de navio, no século XV, século XVI, por causa do tipo de alimentação que se tinha nos navios. A gente precisa, para manter a nossa quantidade, nosso estoque de vitamina C adequado, eu não me lembro, são 46 ou 48 miligramas por dia. Tudo que você usar a mais do que isso, vai sair no xixi. Então aquele tanto de vitamina C que a gente toma, que é 1 grama ao dia, vai embora. Vai fazer seu xixi ficar mais rico. Inclusive, eu uso essa estratégia para mulheres que têm infecção urinária de repetição, que ajuda a prevenir, porque acidifica a urina e aí diminui o risco de infecção urinária. Dá no mesmo do que tomar o cranberry? O cranberry é tão bom quanto. É tão bom quanto. Olha que interessante. No meu último resfriado foi leve. E eu não queria continuar resfriada, porque eu ia visitar o meu neto. Eu cheguei a tomar 3 gramas de vitamina C num dia. Achando que eu estava fazendo um grande feito. Tá deixando o seu xixi mais caro. Xixi amarelo. Tá deixando o seu xixi mais caro. Olha isso. Vocês também têm hábito de tomar vitamina C? Tem, Jennifer? Pois é. A gente fica achando que vai ficar bem melhor, né? A gente vai aprendendo. Gente, esse Vida Melhor é o máximo, é ou não é? Me conta. Se a gente aqui tem uma aulona maravilhosa, uma consulta todos os dias e gratuita ainda, hein? Então, compartilhe com seus amigos, avisa, tem um programa instrutivo pra gente assistir na hora do almoço, do 12h30 às 2h30 da tarde. Madalena tá dizendo o seguinte... Boa tarde, minha tia tem 80 anos e está com catarro. Não pode baixar a cabeça que dói. Ela sente fraqueza. Repouso e alimentação ajuda? Amo o programa. Obrigada, Madalena. Olha, Madalena, com essa idade, com esse padrão de catarro, ela precisa ser vista por um médico. Por quê? Isso pode ser uma sinusite bacteriana. E nessa idade, os idosos são mais frágeis, né? Então, ela precisa passar por uma avaliação médica. E aí, se for sinusite bacteriana, vai ter que tratar com antibiótico. Exatamente. Tudo que é bacteriano, trata-se com antibiótico. Exatamente. Aliás, deixa eu só aproveitar para falar uma coisa aqui. Então, e é só o que é bacteriano que trata-se com antibiótico. Exatamente. Tem gente que tem mania de, peguei um resfriado, preciso tomar um antibiótico. Não. Não. E se toma antibiótico desnecessariamente, doutor? Um dos maiores problemas de saúde pública mundial é o aumento da multiresistência bacteriana. O que é que leva à multiresistência bacteriana? O excesso de uso de antibióticos. Tá vendo? Por isso é que a gente já não pode mais comprar antibióticos sem receita médica. Então, essas pessoas que conseguem comprar e essas farmácias que vendem de forma errada estão fazendo uma coisa grave para a população como todo. Sim. Tá? A Charla Rocha diz, em caso de gripe, com dor leve na garganta, é certo ou errado tomar anti-inflamatório? Tomando, posso prejudicar minha recuperação? Oi, Charla, boa tarde. Excelente pergunta. Não só é certo, como é o indicado. Pode tomar um anti-inflamatório para aliviar os sintomas. Se o sintoma estiver leve, não precisa. Mas principalmente aquela dor de garganta intensa, com dor para engolir, que está até atrapalhando a alimentação, não vai te fazer mal tomar anti-inflamatório. Pode tomar. Tá. Doutor, mães de crianças pequenininhas, pais, né, de forma geral, de crianças pequenininhas, têm o hábito de, às vezes, nem levar no pediatra, leva no pronto-socorro, tá resfriado, leva no pronto-socorro, fez uma febrinha, leva no pronto-socorro. E aí, parece que é uma cartilha. Desculpe os médicos que não fazem essa cartilha, e é claro que tem casos que é o indicado. Mas normalmente a gente vem com uma cartilha, eu não tenho filho pequeno, tenho netos, mas eu vejo nos meus netos e via nos meus filhos. Vinha aquela cartilha que era assim, a nimesulida, que era o anti-inflamatório, e o predsim. Que é corticoide. Em caso de febre, novalgina, dipirona. Então era o corticoide, o anti-inflamatório e o antitérmico. Isso pode ser prescrito dessa forma, porque às vezes, como você disse, a criança tem um evento de resfriado, de gripezinha por mês.
Olha, associar anti-inflamatório com corticoide não tem sentido farmacológico. Não tem sentido. Não tem sentido. Gente, e eu tô falando para vocês, pronto-socorro de hospital, top. Porque o que é o... Existem duas categorias de anti-inflamatório. O anti-inflamatório não hormonal, que é o que nós conhecemos popularmente como anti-inflamatório, e o anti-inflamatório hormonal, que é o que nós conhecemos como corticoide. É a mesma coisa que eu pegar um paciente com febre e dar dipirona e paracetamol ao mesmo tempo. Não faz sentido. Às vezes faz. Receita assim, né? Já vi bastante. E não tem sentido. Primeiro que assim, não tem sentido usar corticoide como se usa. Anti-inflamatório em criança pequena tem que ser usado com muito critério. Muito critério. A dipirona tá certinho. Tá joia. Vou voltar já? Não, né? Estamos quase encerrando. Então passa mais um pouquinho de perguntas. A Kelly Xavier pergunta, é verdade que se tomarmos a vacina da gripe quando estamos gripados, a vacina pode acentuar a gripe? Não é verdade. Não. A gente recomenda que não tome vacina da gripe enquanto está com sintomas gripais, por quê? Se você piorar, você não sabe se é efeito da vacina ou se é piora da gripe. Uhum. Então, a gente não recomenda que se tome nenhuma vacina quando a pessoa está em estado febril. Tá joia. Essa pergunta que está na tela eu já fiz. Deixa eu fazer a próxima. Vira a página aí, produção, por favor. Carolina Salatiel, estou com dor no corpo e coriza, mas sem febre. Como saber se é só um resfriado ou algo mais sério? Olha, Carolina, é ver a evolução do tempo. Se for só um resfriado, daqui 1, 2 dias você vai estar melhor. Se for algo mais sério, você vai começar a ter piora dos sintomas. Aí a recomendação é que você procure um médico. Tá joia. E eu só posso agradecer ao doutor que vem lá de Campinas, gente, para nos ajudar. Maravilhoso, muitíssimo obrigada. E você que, de repente, está precisando passar em consulta, quer conhecer de perto o trabalho do doutor Marcelo e também acompanhar nas redes sociais, porque tem informação, marcelo.neubauer, e drmarceloneubauer.com.br. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade Vamos de ser de mais aqui. música? Banda Dallas. Vamos lá? Doutor, ótima tarde. Uma ótima tarde para você também. Até a próxima. Obrigada.